Olá, caro telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Hoje nós contamos com uma participação muito especial aqui de uma grande advogada do estado do Paraná, doutora Mariana Lopes, que é uma grande criminalista e agora, inclusive, no último pleito eleitoral, foi eleita agora deputada federal, uma grande representação feminina para todas nós, mulheres, uma grande representante da classe. E nós, claro, além de tudo, estamos extremamente orgulhosas com essa representatividade da doutora Mariana. Além de tudo, também contaremos com as notícias jurídicas do Ney Daniel, que nos manterá informados sempre aí em relação a tudo que acontece nesse cenário jurídico nacional. Mas antes, vamos chamar os nossos comerciais. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Agora nós vamos chamar o nosso querido Ney Daniel com as atualidades jurídicas da semana. Ney, conta para nós, o que nós temos aí para o nosso querido público nessa semana? A 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de um determinado shopping do Estado paulista que queria rever a obrigação de prestar contas a ex-locatário. Todavia, o colegiado observou que a administradora e a gestora nunca informaram como exatamente seria o procedimento administrativo para a apresentação dos documentos. Segundo os autos, o ex-locatário de um imóvel no shopping solicitou prestação de contas em relação às duas últimas despesas, visto que sempre surgiram diversas dúvidas quanto aos valores cobrados e suas correspondentes bases de sustentação. O ex-locatário alegou também que a simples inscrição dos valores nos boletos locatícios é insuficiente para fins de prestação de contas. Entretanto, no recurso, o shopping defendeu que o locatário manteve a loja por quase 7 anos e jamais insurgiu contra qualquer cobrança de condomínio, nem fundo de promoção, propaganda, e nunca questionou qualquer das contas regularmente apresentadas. Mas, ao analisar o recurso, a relatora desembargadora do caso ressaltou que, ao contrário do que alega o shopping, o lojista não questiona a fórmula de cálculo do rateio estabelecida no contrato, mas a efetiva utilização dos valores arrecadados. A desembargadora ainda complementou que a administradora e a gestora não informaram como exatamente seria o procedimento administrativo para a apresentação dos documentos. Por fim, julgou improcedente o pedido de recurso, sendo unânime a decisão. Olá, querido telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Que bom tê-lo aqui novamente conosco nessa semana e hoje nós vamos trazer uma atração, uma convidada tão especial, tão querida para nós, que você vai adorar ter esse contato com ela e mais do que isso, saber o que ela tem para transmitir para você, que é a doutora Mariana Lopes, a nossa querida advogada, uma grande advogada aqui do estado do Paraná e mais do que qualquer coisa, ela ainda nos deu, na verdade, uma grande honra de nos representar agora nesse último pleito e foi eleita deputada federal suplente pelo estado do Paraná. Vai ter essa representatividade, então, especialmente para nós mulheres que estamos conquistando cada vez mais espaços significativos e ainda mais agora com ela, com essa força toda.
Doutora Mariana Lopes, seja muitíssimo bem-vinda ao Direito e Justiça. Débora, muito obrigada por me receber aqui. Olá a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu estou muito honrada por estar com você aqui hoje. Alguém que eu já disse fora das câmeras, nós já temos tantas amigas em comum, e alguém com quem eu posso agora conviver e conhecer mais, e espero trazer um pouco mais de conhecimento também, um pouco mais de informação a todos e todas que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Ah, imagina. Mari, então assim, eu vou falar um pouquinho, né, aqui, como eu já disse, você, né, concorreu ao último pleito agora, né, teve essa satisfação imensa pela tua luta toda, né, todos que acreditaram em você, então, né, te elegeram aí como deputada federal suplente, né. Você ainda, além de tudo, é uma grande estudiosa do direito, está concluindo o seu mestrado também em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC Paraná, né? É conselheira estadual titular da OAB Paraná e ouvidora nacional da ABACRIM, né, Mari? É um trabalho formidável que você vem desenvolvendo também, né? Em várias instituições aí. Sim, eu tenho um trabalho voltado para mulheres, iniciei esse trabalho voltado para mulheres no direito penal, porque nós mulheres não tínhamos tanto espaço, nos espaços de poder nas associações, e eu tive a oportunidade, através do Dr. Elias Matarassade, de começar aqui no Paraná com a primeira comissão de mulheres advogadas criminalistas. Fizemos um evento, o primeiro evento estadual de mulheres criminalistas, e por conta desse trabalho eu comecei a me envolver mais ainda com as causas femininas e feministas, com direitos das mulheres. E como você falou, né, quando o programa for ao ar, eu já serei mestra, porque na próxima semana eu passo pela minha defesa do mestrado, e estudar o mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas aconteceu pela essa minha preocupação de sair do lugar comum. Porque todas as vezes que eu questionava e perguntava por que as mulheres não estavam naqueles espaços, o que eu recebia das pessoas era: as mulheres não estão porque não querem, é mimimi, aquelas coisas que... E eu respondia dizendo: não, nós queremos estar aqui. Mas o que queremos estar aqui? O quanto nós lutamos para chegar até aqui? E por isso eu entrei, o meu pré-projeto, na época, que agora é a dissertação, é a ausência do olhar de gênero no sistema de justiça. Então, que é a garantia dos direitos humanos das mulheres através da presença de mais mulheres nesse espaço. Então, eu comecei a estudar sobre esse tema para poder responder algo que era da minha vida institucional. Você já falou aí de algumas instituições que eu faço parte. A ABMCJ foi uma das primeiras que eu faço parte, que era que saudar todas as nossas amigas associadas da ABMCJ. E então aprendi muito, né, na Federação Internacional também de Mulheres de Carreira Jurídica, ao qual a ABMCJ faz parte. E por isso comecei a estudar mais sobre isso. Então, por isso sou uma estudiosa realmente da área das mulheres, dos direitos humanos das mulheres, por uma necessidade que virou, que já era uma luta e que acabou sendo minha base acadêmica, e onde eu fui buscar mais o arcabouço teórico para ter mais respostas sobre esse assunto. Então, doutora, eu vou começar com as seguintes perguntas aqui para a gente poder amadurecer essa nossa conversa, né? Como se deu o processo de transição da mulher na vida privada para a vida pública, de acordo com tudo isso que você tem visto aí? Então é interessante a gente falar de vida privada e vida pública, porque na verdade nós mulheres ainda não conseguimos. A transição ela está acontecendo. Ela começou lá em 1870 e hoje ainda vivemos essa transição, né? Uma das estudiosas do arcabouço teórico que eu fui buscar foi a Mary Wollstonecraft, e ela já falava em 1872 que a mulher só alcançaria emancipação se ela tivesse emancipação financeira. Um pouco mais à frente, Simone de Beauvoir, né, mesmo tendo como marido Jean-Paul Sartre, que era um grande filósofo, ela também teve suas lutas, e inclusive teve seu livro O Outro, né, o que é o outro sexo, que foi proibido pela Igreja Católica, porque ela falava sobre a emancipação das mulheres. E ela também defendia, já naquela época, que a mulher
para ter emancipação, ela precisava de emancipação financeira. E ela até conta uma história que ela estava num hotel e conversando com uma camareira, a camareira muito simples, ela falava, eu só consigo ser livre porque eu tenho esse emprego. Então, veja que isso foi cortando séculos e hoje nós ainda ouvimos de colegas nossas, até de nós mesmas, em algum momento falando, nós só temos liberdade porque temos a nossa liberdade financeira. Então, esse foi o primeiro ponto que tirou a mulher desse espaço da vida privada. Foi a emancipação financeira, foi ela conseguir entrar no mercado de trabalho através da Revolução Industrial, depois a Revolução Francesa, onde a mulher ela foi muito importante, mas em alguns momentos ela foi excluída, né? Nós vemos muito pouco de trabalhos técnicos onde traz a mulher na Revolução Francesa, e ela foi muito importante para o direito ao voto. Então a mulher foi fazendo parte desse espaço e se emancipando à medida que ela tinha emprego, à medida que ela tinha a possibilidade de laborar. Então o trabalho para a mulher é sim um grande ponto, um ponto muito importante para que ela consiga fazer essa primeira transição. Mas essa transição, é importante dizer que nós brasileiros, né, brasileiros, somos colonizados pela Europa. E a Europa é patriarcal, é colonial, né, colonizou vários países, e nós recebemos essa herança que não é uma boa herança, que é a herança dos espaços onde o homem branco ele tem espaço, subjugando mulheres brancas e negras, e as mulheres vão se afastando desse espaço. Então dizer que a mulher saiu da vida privada, ela ainda está saindo, primeiro pelo trabalho, depois por uma conscientização dos homens, porque precisam ser nossos parceiros, e pela necessidade política que as próprias mulheres começaram a enxergar que se elas não se unissem para lutar por elas, um homem não iria levantar da cadeira para dar essa cadeira para ela sentar, né, para ela ter, não digo qualquer cadeira, né, eu estou dizendo, os homens que estão nos assistindo podem ser muito gentis, levantar-se sempre das cadeiras para nos dar o espaço numa mesa de jantar, numa sala de estar, mas numa mesa do Congresso Nacional, numa mesa de uma Assembleia Legislativa é um pouco mais difícil. Então as mulheres começaram a perceber esse espaço, e por isso que elas essa vida privada foi se tornando vida pública. Mas a mulher ainda tem esse dever do cuidado, tanto com os seus filhos, com os seus pais, com os seus tios e com o seu companheiro, ou aquela que é mãe solo, tem os seus compromissos. Então a vida privada ela sempre está ali nas multitarefas que essa mulher precisa fazer. E entrar na vida pública para a mulher também foi violência, né? Nós podemos aqui falar de violência doméstica e familiar, né, que é a violência do homem que não aceita quando termina um relacionamento, é a violência daquele filho que pratica a violência financeira, né, a violência patrimonial contra sua mãe, contra sua avó. Mas a mulher, quando vai para a rua, né, vai para buscar o trabalho, ela passa, Débora, essa violência. Uma mulher, quando sai de casa, ela precisa pensar que roupa que ela vai vestir. Porque no ônibus onde ela vai andar, ela pode sofrer violência. Ela vai chegar no trabalho. Nós temos amplas pesquisas que apontam que a mulher ganha 30% menos exercendo a mesma função que um homem. Nos espaços de poder, as mulheres não são ainda, não dividem essa mesa. É bom a gente falar aqui da OAB, que a OAB conquistou, as mulheres da OAB junto com homens parceiros, conquistou a paridade e as cotas raciais, que deve ser exemplo, inclusive para o Congresso Nacional, que é dividir as cotas por cadeira, né? 50-50 entre homens e mulheres, mas a realidade na sociedade não é essa. Então essa vida pública também expôs a mulher a uma violência, que é a violência institucional, a violência política e todas as outras violências que, infelizmente, a mulher ainda passa. Então, se eu pudesse fazer um pequeno resumo, é esse espaço onde a mulher tenta transitar entre a vida pública e a vida privada. Sim, e aí quando a gente tenta, né, esse trânsito que acaba sendo até meio forçado, né, Mário, porque você tem a questão da violência, a gente teria, então, nesse ponto, legislações importantes tutelando esses direitos para que a gente possa, então, informar ao nosso público, para que eles tenham acesso,
essas legislações para a eventualidade de, né, se fazer necessário? A grande importância que nós podemos trazer aqui é o direito ao voto da mulher. Quando a mulher alcança esse direito de votar, para nós mulheres é um momento muito importante. Quando a mulher, quando termina o Estatuto da Mulher Casada e a mulher passa a ter direito ao divórcio, é um momento muito importante para a emancipação da mulher. Quando a mulher não precisa pedir autorização ao marido para trabalhar, é um momento histórico importante, mas todos eles, eu posso dizer que eles chegam, né, convergem na Constituição de 1988, que foi muito importante, porque nós tivemos mulheres na Assembleia Constituinte. E eu gosto sempre de citar que nós tivemos uma única mulher preta, Benedita da Silva, que tem uma história, um legado, independente de direita e esquerda, que estão falando sobre mulheres. Então é importante dizer que nós temos uma mulher preta fazendo o lobby do batom, que foi esse lobby do batom, que é tão conhecido como lobby do batom, que trouxe o artigo 5º, que prevê a igualdade de gênero, né? Ele fala, né, mulheres e homens são iguais perante a lei em direitos e obrigações. É assim que a Constituição previu. Porém, na realidade ainda não acontece, né? Nós tivemos aí também, se a gente puder trazer a legislação internacional, foi muito importante a Convenção de Belém do Pará, que ela foi uma convenção internacional que nos deu, né, através das decisões da Convenção de Belém do Pará, nós tivemos direito a denunciar como organizações as violações de direitos humanos de nossos países, e por conta da Convenção de Direito de Belém do Pará, nós tivemos a Lei Maria da Penha, que é um grande feito para a legislação brasileira, mas para vocês que nos estão nos assistindo, a Lei Maria da Penha não foi assim, né, Débora? Um dia o legislador acordou e falou, as mulheres estão morrendo, vamos legislar. Não. Maria da Penha foi casada com Marco Heredia, que tentou várias vezes matá-la e da última vez deixou paraplégica. E o crime já estava há 6 meses de prescrever quando foi denunciado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a condenação brasileira foi editar uma lei que prevenisse e punisse a violência doméstica e familiar. A lei é a 3ª melhor lei do mundo, né? A nossa Lei Maria da Penha, mas ainda tem muito a se falar. Mas esse é um ganho importante para a mulher poder denunciar. Mas precisamos sim de equipamentos para chegar até lá. Mas nós vamos falar bastante sobre isso. Mas as leis mais novas, agora eu posso falar da Lei de Violência Política, que combate a violência política, que entrou em vigor em 2021. A Lei Mariana Ferrer, que também foi muito importante para combater a violência institucional, depois que nós vimos aquela moça, né, aquela jovem, sofrer através de um colega advogado aquelas violências em Santa Catarina, e em silêncio o Ministério Público, em silêncio o juiz. Então nós temos uma legislação, um arcabouço legislativo muito importante para que nós consigamos a garantia dos direitos. Mas os direitos humanos das mulheres, eles não precisam só de leis. As leis são importantes porque nós já sabemos que sem leis um país não consegue viver em harmonia. Mas não só de leis vive um país. É preciso lei, mas é preciso também política pública e outras formas de conscientização para que elas sejam de fato implementadas. E dentre essas políticas públicas, você conseguiria nos citar alguma específica ou algumas para que a gente consiga então visualizar isso na prática? Eu acho que uma muito importante que a gente pode trazer aqui são as procuradorias das mulheres, que começou nas assembleias legislativas, que agora também estão nas câmaras municipais, onde uma vereadora ou uma deputada estadual, ela se torna procuradora da mulher e ela recebe as denúncias. E ela, através de uma agente, né, do legislativo, consegue receber denúncias de todo tipo de violência. Então acredito que é uma política pública muito importante a implementação, e eu posso dizer assim, uma suplementação das mulheres legisladoras que se empoderaram desse cargo para
trazer ainda mais a conscientização. Eu posso citar aqui a nossa deputada estadual, Cristina Silvestre, que é nossa procuradora da Assembleia Legislativa do Paraná, que saiu aí pelo Paraná inteiro, conscientizando as mulheres das câmaras municipais. E hoje nós temos aí o Paraná com uma boa parte já do nosso estado já coberto por Procuradoria das Mulheres. E você, mulher que está nos assistindo, ou você, homem, que sabe que uma mulher está sofrendo violência, porque combater a violência contra a mulher não é só das mulheres, é para os homens também. Procurem a Procuradoria da Mulher, acho que é muito importante. Mas políticas públicas também de cotas, né, tanto no sistema judiciário como no legislativo, o incentivo financeiro para que as mulheres possam estar nas campanhas, né, a cota direcionada, né, ao fundo eleitoral direcionado para as mulheres, ele é muito importante para garantir também políticas públicas, porque mulheres estando mais nesses espaços legislativos, mais leis, mais mulheres debatendo. E aí eu quero dizer para os homens, nós não queremos ultrapassar espaços, Débora, né? Sim. Nós queremos dividir as cadeiras. Porque, por exemplo, nós aqui não vamos tratar sobre calvície, porque calvície atinge nem 10% das mulheres. Então é a mesma coisa os homens, eles não tratam de assuntos da maternidade, porque os homens não são mães, eles são pais. Eles não vão tratar de violência doméstica e familiar, porque eles não são mulheres, não são a parte vulnerabilizada de uma relação. Eles podem até ser nossos aliados, mas eu sempre digo, nada sobre nós sem nós. Então é importante que as mulheres estejam nesses espaços para dividir esse espaço e para trazer essas informações. Então por isso eu vou trazer essas 3 políticas públicas muito importantes que foram implantadas através da legislação e pela presença de mulheres nesses espaços. Não, isso é formidável, né, Mari? Porque é como você falou, a questão não é a mulher dominar o espaço simplesmente porque ela precisa estar lá. Não, existem objetivos, propósitos específicos de tutelar interesses que não fossem as mulheres estarem nesses espaços, não seriam percebidos. Muito embora o homem tenha vontade, muitas vezes ele não tem a percepção para conseguir desenvolver, porque ele não é mãe, né? Porque ele não tem aquele interesse específico de tutelar. Então, por isso que nós precisamos ter essa possibilidade de legislar, de estar nesses espaços, enfim, para conseguir trazer essa resposta para a mulher, para a sociedade de forma geral. E claro, trazendo para a mulher, você traz também para a coletividade, né, Mari? Mas, Mari, falando em política pública, falando ainda em efetividade, nós sabemos que tem várias situações que você tem muitas lutas que você está aí, buscando trazer para a sociedade, respostas sociais, mas você também acaba sendo muitas vezes vítima de algumas situações, né? Inclusive agora, recentemente, a gente sabe que você sofreu aí um crime de racismo por estar num espaço buscando acesso a um direito seu, e justamente você que luta por isso, que está sempre aí dinâmica, indo atrás dos direitos das mulheres, como foi essa situação para você, tá? E o que você, dentro disso tudo que você estuda, o que você tem para transmitir a partir dessa tua vivência aqui para os nossos telespectadores? Eu vou trazer o fato e depois eu estou agora numa fase já terminando o mestrado e já pensando em como continuar, né, no possível doutorado. E essas respostas são muito importantes, porque primeiro eu quero dizer que eu sofri o racismo através de uma mulher oriental. Então isso já é algo que nós precisamos parar para pensar, né? Então eu cheguei nessa instituição pública, né, no Ministério da Economia, e pedi, né, como advogada, que fosse marcada a perícia para minha cliente, como eu tinha recebido o e-mail do Ministério do Planejamento de Brasília. E ela falou que ela não ia fazer. Eu falei, por que você não vai fazer? Ela falou assim, tá, quem é você? Aí eu falei, de novo, me apresento. Meu nome é Mariana Lopes. Falei o número da minha OAB. Ela falou assim, tá, e você é advogada? Eu abri a bolsa, peguei a carteirinha. Quando ela pegou a carteirinha, ela falou pra mim, eu nem sabia que tinha advogado preto.
Aí eu peguei a carteirinha de volta e falei, tá, aí a perícia. Assim, já. E aí ela falou assim, não vou fazer, eu vou te trazer uma lista com lugares que você pode procurar. Falei, não vou procurar, eu tenho direito a uma certidão. Você tem que me dar uma certidão dizendo por que você não vai marcar a perícia, se essa ordem veio de Brasília, e por que você não. E quais são os lugares, mas isso eu quero uma certidão assinada por você. Aí ela falou assim, eu não vou te dar. Aí começamos aquela discussão, né? Você tem que me dar, é um direito, né? Um direito meu de acesso à informação. Eu disse, né, para ela que nós temos acesso, temos direito à certidão, né? Prevista até na Constituição brasileira, né? Então eu falei para ela, se você não me der, eu sei qual o remédio constitucional que eu preciso. Então você tem que me dar. E aí ela se alterou e voltou e falou para mim, não, eu não vou te dar porque você é preta. E aí eu falei pra ela, eu vou chamar a polícia. Ou seja, ela já tinha te dito antes, você ainda estava tentando tolerar aquela situação por um bem maior, né, que você estava buscando ali, mas ela insistiu no erro e no crime dela, e você, claro, de forma assertiva, chamou a polícia e ela, com certeza... E aí chamei a polícia, chamei a OAB do Paraná, a Comissão de Prerrogativas, a Comissão de Direito Previdenciário, e o jornalismo também chegou muito rápido, e todo mundo viu ali que ela tinha uma rejeição à minha presença. Ela falava com todas as pessoas, menos com uma pessoa preta. Todas as pessoas que chegavam eram brancas, ela olhava. Pra mim, ela não conseguia olhar, você via que ela tinha aquela resistência. E aí eu falo que durante essa pesquisa, né, trazendo isso foi algo que me marcou. Eu pensei 2 vezes, eu quero dizer para você, denuncie. Quando sofre racismo, diz que 100, é para lá que você tem que ligar, mas dizer que assim, a gente pensa 2 vezes. Porque eu sou uma advogada que falar de direitos humanos de mulheres e falar de mulheres negras, de pessoas pretas, é algo que eu decidi fazer para além da minha profissão. Eu sou advogada criminalista, tenho um cliente, eu tenho um nome na advocacia criminal, sou ouvidora nacional da Abracrim. Então eu pensei, será que eu preciso passar por isso? Então são aqueles 2 minutos que a gente ainda pensa, será que eu vou ligar para a polícia? Mas e a minha família, e a exposição? Daqui para frente eu vou falar sobre isso quantas vezes. Eu sou advogada em vários processos que começam como injúria racial e que nós conseguimos sim a alteração para racismo, mas eu sei que esses processos eles duram 3 anos. Eu vejo meus clientes, minhas clientes chorando dias, contando a mesma história, ouvindo da outra parte dizendo que é mentira, porque nós sabemos que esses crimes que acontecem, os crimes raciais, os crimes contra as mulheres, eles sempre acontecem em ambientes onde não tem testemunha. Então é bom dizer que a palavra da vítima ela deve ser considerada como suprema, né? A supremacia da palavra da vítima. E eu já sabia de tudo isso como advogado. Então aqueles 2 minutos que eu parei para pensar, será que eu quero isso? E eu pensei, mas se eu não fizer isso, quem vai fazer? Será que fosse uma outra pessoa? Quantas outras pessoas que passaram por aqui e se silenciaram e baixaram a cabeça e foram embora? Você sabe que depois disso eu recebi muitas mensagens de colegas do direito previdenciário, porque eu sou criminalista, estava ali cumprindo uma função de advogada, mas eu não surfo nessa onda, né? Mas eu estava ali e os colegas falaram, nossa, nós estamos muito felizes por você ter denunciado, porque quantas vezes nós vivemos isso, nossos clientes humildes dentro do INSS, de outras instituições, de outros ministérios, então você denunciou, isso vai mudar a estrutura. Eles vão pensar muitas vezes antes de falar, antes de tratar qualquer pessoa diferente. Então a sua luta hoje já fez a diferença. E é por isso que eu estou tentando assim, me manter de pé. Mas eu te confesso, Débora, foi muito doloroso. Se eu pudesse, eu ficaria aqui um tempão conversando contigo, porque tem muita coisa pra gente falar. Mas como o nosso tempo é curto, né, sou obrigada a me despedir de você. Mas te agradeço, Mari, de todo o coração. E assim, coloco o nosso programa, o nosso Direito e Justiça à tua disposição. Débora, muito obrigada. Obrigada a todas e todos que nos acompanharam hoje. Para mim foi uma oportunidade e trazer o direito descomplicado, porque a gente tem que olhar para o direito como alguém que é do direito, mas que as pessoas que estão nos assistindo podem não ser da nossa área. E falar, descomplicar o direito, eu acho que isso que você faz no seu programa é de muita importância para a sociedade. Parabéns e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de ter aqui, poder dividir um pouco da minha pequena experiência com vocês. Imagina, eu que te agradeço mais uma vez. Me despeço mais uma vez de você, já com saudade,
mas na certeza de que nós nos veremos na próxima semana. Te aguardo, uma ótima semana e até a próxima!